De clima árido e sem chuva praticamente o ano todo, com temperaturas altíssimas durante o dia e muito baixas à noite. Olá, eu sou Maicon e vocês estão no canal Mundo Incrível. Vamos entender o que de fato é deserto. Mas antes, dê aquela força, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e ajude o canal Mundo Incrível a sempre trazer mais conteúdos para você. Deserto é uma região que recebe pouca precipitação pluviométrica. Muitos desertos têm um índice pluviométrico anual abaixo de 400 milímetros. Como consequência, são áridos, tendo a reputação de serem capazes de sustentar pouca vida. Comparando-se com regiões mais úmidas, isto pode ser verdade. Porém, examinando-se mais detalhadamente, os desertos frequentemente abrigam uma riqueza de vida que normalmente permanece escondida, especialmente durante o dia, para conservar a umidade. Aproximadamente 20% da superfície continental da Terra é desértica. As paisagens desérticas têm alguns elementos em comum. O solo do deserto é principalmente composto de areia, com frequente formação de dunas. Paisagens de solo rochoso são típicas e refletem o reduzido desenvolvimento do solo e a escassez de vegetação. Os processos de erosão eólica, isto é, provocados pelo vento, são importantes fatores na formação de paisagens desérticas. Os desertos algumas vezes contêm depósitos de minerais valiosos que foram formados no ambiente árido ou que foram expostos pela erosão. Por serem locais secos, os desertos são locais ideais para a preservação de artefatos humanos e fósseis. Sua vegetação é constituída por gramíneas e pequenos arbustos, é rala e espaçada, ocupando apenas lugares em que a pouca água existente pode se acumular, fendas do solo ou debaixo das rochas. As maiores regiões desérticas do globo situam-se na África, deserto do Saara, e na Ásia, deserto de Gobi. A fauna predominante no deserto é composta por animais roedores, ratos cangurus, por répteis, serpentes e lagartos e por insetos. Os animais e plantas têm marcantes adaptações à falta de água. Muitos animais saem das tocas somente à noite e outros podem passar a vida inteira sem beber água, extraindo-a do alimento que ingerem. Em 1953, Peveril Meigs dividiu as regiões desérticas da Terra em 3 categorias, de acordo com o total de chuva que recebiam. Por este sistema hoje amplamente aceito, terras extremamente áridas são as que têm pelo menos 12 meses consecutivos sem chuva. Terras áridas têm pelo menos 250 milímetros de chuva anual em 1 metro cúbico e terras semiáridas têm uma média de precipitação anual entre 250 e 500 milímetros em 1 metro cúbico. As terras áridas e extremamente áridas são os desertos, e terras semiáridas cobertas de gramíneas geralmente são chamadas de estepes. No entanto, a aridez sozinha não fornece uma descrição exata do que é um deserto. Por exemplo, a cidade de Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, recebe menos de 250 milímetros de chuva por ano e é imediatamente reconhecida como sendo localizada em um deserto. Porém, algumas regiões gélidas do Alasca ou da Antártida também recebem menos de 250 milímetros de chuva por ano e por isso também podem ser consideradas desertos. A diferença, no entanto, reside no processo de evapotranspiração. A evapotranspiração é a combinação de perda de água por evaporação atmosférica da água do solo, junto com a perda de água também em forma de vapor, através dos processos vitais das plantas. Sendo assim, o potencial de evapotranspiração é, portanto, a quantidade de água que poderia evaporar numa dada região. Existem vários tipos de desertos, e vamos citar alguns. Desertos em regiões de ventos contralísios. São desertos formados pela ação de ventos contralísios, caracterizados por serem muito secos e formados em regiões próximas à linha do Equador. Um exemplo desse tipo de deserto é o Saara. Desertos de latitudes médias. Localizados em regiões tropicais, aquelas que se situam próximas aos trópicos de Câncer e de Capricórnio, eles encontram-se em áreas continentais que recebem pouquíssimas massas de ar úmido. Costumam apresentar grandes oscilações de temperatura. Um exemplo desse tipo de deserto é o deserto de Sonora, nos Estados Unidos. Desertos de monção. São desertos formados pela ação das monções.
uma forma de comportamento dos ventos causada pelas alterações na temperatura e na pressão atmosférica, nos oceanos e nos continentes. Isso provoca fortes chuvas litorâneas e baixos índices de chuvas no interior. Exemplos desse tipo de deserto é o Thar, no Paquistão. Desertos costeiros. São desertos formados em virtude da ação das chamadas sombras de chuvas, que ocorrem quando os ventos carregados de massas de ar chuvosas são bloqueados por formas de relevo montanhosas, onde se precipitam. Esses desertos apresentam os mais baixos índices de chuvas do mundo, a exemplo do Atacama, no Chile. Desertos polares. São regiões formadas por camadas de rochas recobertas por gelo, onde são registradas as mais baixas temperaturas do planeta. Nessas regiões, por incrível que pareça, não há disponibilidade de água líquida, pois essa se encontra congelada. Assim, mesmo em zonas onde há solo exposto, não nasce praticamente nenhum tipo de vegetação, em função da ausência de recursos hídricos. O deserto da Antártida é por isso considerado o maior deserto do mundo, com uma área de quase 14 milhões de quilômetros quadrados. A vida no deserto não é nada fácil. Além do clima altamente seco e da água escassa, as mudanças de temperatura são enormes. De dia o calor é de rachar, acima dos 40 graus. De noite faz frio, abaixo de zero. Durante o dia, o deserto é um forno, mas à noite a temperatura cai tão drasticamente que chega a ser congelante. O que acontece é que a areia não retém muito bem o calor. Quando o calor e a luz do sol atingem o deserto arenoso, os grãos de areia na camada superior do deserto absorvem e também liberam o calor de volta para o ar. Porém, a principal razão para a mudança brusca de temperatura é que o ar do deserto é extremamente seco. Em desertos áridos como o Saara e o deserto do Atacama, no Chile, a umidade, que é a quantidade de vapor de água no ar, é praticamente zero. E ao contrário da areia, a água tem uma grande capacidade de armazenar calor. Por esse motivo, o vapor de água no ar retém o calor perto do solo como um cobertor invisível e impede que ele se dissipe na atmosfera. Portanto, a falta de umidade permite a temperatura do deserto à noite ser tão fria, pois ele esfria rapidamente. Se você chegou até aqui, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal Mundo Incrível.